Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube é Papo Contilé. Apareça lá, se inscreva e você poderá assistir a qualquer uma das entrevistas. Já estamos chegando a quase 50 nesse modelo de lives, né? Estamos próximos dos 50, acho que hoje é 48. Das entrevistas que estamos fazendo desde o dia 5 de maio, quando eu comecei a fazer as lives aqui, intitulada Papo Cutilé, que foi um sucesso no rádio agora em lives. Né? E para você que não tem canal do YouTube, mas quer ouvir pelo menos a entrevista, vá no Spotify, que todas as entrevistas estão também em podcast. Você poderá escutar pelo menos a entrevista se você não tiver condições de ver através do canal do YouTube. O Papo Contilé, que foi sucesso no rádio, é um programa agora em lives, onde a gente conversa com pessoas que foram destaques, né, no mundo esportivo e também de diversos segmentos. Aqui eu estou tentando fazer lives sobre todo e qualquer assunto. Até vi o Iago aparecer aí e me interessou o oceanoterapia, né, que é um assunto diferente, nunca vi ninguém falar sobre isso. Eu vou ver se eu combino com ele para a gente fazer uma live. Né? Para a gente fazer uma live. Boa noite, meu compadre Hugo. Tudo bem? Boa noite, Lé. Tudo maravilhosamente bem, né? Graças a Deus. E é um prazer estar falando contigo. E muito obrigado pelo convite, meu velho. Muito bem, Hugo, eu vou explorar um pouquinho mais com você esse início, como comentarista esportivo que você é hoje. Né? E depois a gente fala um pouquinho da sua carreira. Porque eu estou numa expectativa muito grande com relação a essa volta do Campeonato Baiano. Não sei se você assistiu ou soube da entrevista da live que nós fizemos com o Ricardo Lima, no dia que ele anunciou a volta do campeonato. Fizemos uma live especial que começou às 21 horas, foi até fora do nosso horário. Naquele dia a gente estava conversando com o Jacozinho, direto de Alagoas, né? Nesse horário das 19 horas. E Ricardo tinha lá atrás, no dia 17 de março, quando ele suspendeu o Campeonato Baiano por pressão dos clubes, porque ele queria fazer as duas últimas rodadas com portões fechados, antecipava a segunda de um domingo para uma quarta, que aí só gastaria um domingo e uma quarta, e no país só tinha uma morte no dia 17 de março. Só tinha uma morte. A primeira morte foi no dia 17 de março. Então, ele queria terminar o campeonato, pelo menos para definir os classificados, né? Porque essa confusão está aí agora formada, porque tem clubes que não são organizados administrativamente falando, né? Que liberaram os seus jogadores e só estão tendo dificuldades agora. E a pandemia ajudando a dificultar. Então, Ricardo foi levado na boa fé dele, que queria fazer as duas rodadas, mas os clubes pressionaram, liderados por Guilherme Belitani, me parece, e por Barbosinha, até também do Bahia de Feira. Barbosinha reconheceu aqui que foi um erro, Ricardo Lima deixou entender também que foi, né? E a minha preocupação é que eu estou achando que está voltando também na hora errada. Eu acabei de ver aqui, eu estou na lista de transmissão do governo do Estado, pessoas da imprensa baiana, de modo geral, nem só esportiva. Acabei de ler aqui que nós tivemos, de ontem para hoje, mais 3 mil novos casos no estado da Bahia. Né? Misericórdia. Então, é uma coisa que, todo dia que eu recebo isso, é quase 3 mil por dia. Então, meu amigo, é uma coisa que é preocupante. O próprio Gavozinho disse, estamos voltando na hora errada. Ricardo não, porque foi ele que propôs voltar. Né? Ele tem os interesses dele, da federação, de que o campeonato seja concluído. Como é que você vê esse panorama todo aí? Você acha que estamos voltando na hora certa, encerramos na hora errada, suspendemos na hora errada? Qual é a sua avaliação, Hugo Aparecido? Primeiro, Tilé, que nós não conhecíamos, como hoje a gente conhece um pouquinho da doença. Nós não conhecíamos muito do coronavírus. Tanto que, na minha concepção, quando houve aquele papo de fechar tudo, do isolamento social, eu pensei, não, 15, 20 dias e vai estar tudo bem. Mas não é assim. Nós fomos aprendendo com essa história de coronavírus e vimos que é muito mais grave do que nós pensávamos. Então, eu acredito o seguinte, que não foi suspenso na hora errada. Eu acredito que se tivéssemos feito, naquela ocasião, com portões fechados, seria uma boa, mas a gente Não, tem que decidir na hora. Era para ser feito de portões fechados. O Ricardo queria fazer assim. Exato. Inclusive, chegou a sair um ato oficial da federação na véspera e no dia seguinte ele suspendeu tudo de uma vez para todas. Exato, né? É porque tinha a pressão pela saúde. Então ninguém ia imaginar que nós estaríamos aí há quase 4 meses, né? E não chegamos ainda a uma solução. Já depois que passou esse fechamento, eu acredito
fiz alguns comentários até na rádio onde eu faço onde eu comento atualmente na Andaiá FM, junto com meu amigo Ivo Ferraz, e eu disse que, para mim, o campeonato deveria ser encerrado sem campeão, sem descenso, e nós estaríamos pensando no campeonato já de 2021. Faríamos em setembro, outubro, a Série B, classificaríamos 1 ou 2 clubes para ficar mais fácil para montar o campeonato do ano que vem, estaria tudo bem. A gente deveria dar esse troféu para o coronavírus. E eu acredito que não é uma boa voltar agora, porque nós não temos estrutura médico-sanitária para isso. Nós estamos vendo que em Santa Catarina voltou o campeonato e no jogo da Chapecoense tinham 13 infectados. Então quer dizer que esses 13 infectados passou para os outros. No jogo do Flamengo, uma rodada do Campeonato Carioca, 3 jogadores do Volta Redonda fizeram o exame de manhã para jogar de tarde e tinham 3 que testaram positivo. Então esses 3 foram mandados embora para casa, mas só que eles já passaram o vírus para os outros. Então esse vírus que passou para os outros vai passar para o outro time, e o pessoal do outro time vai chegar em casa e vai passar para os seus familiares, porque não sabem que estão com o vírus no corpo. Então eu acredito que o mais sensato a fazer seria parar o campeonato. Eu admiro a coragem até de Ricardo Lima de querer continuar o campeonato, né? Vi um trechinho da conversa dele contigo. Mas, no meu entendimento, eu acredito que deveria parar o campeonato. Até porque como é que o Jacobina hoje vai fazer para contratar 20 jogadores e voltar a jogar? Como é que a Juazeirense vai contratar 20 jogadores e botar para jogar com 10 dias de treinamento, 12 dias de treinamento? Então, a gente também tem que pensar no produto que eu vou vender. Qual é o produto que eu vou vender para a minha televisão? Eu já estou vendendo um produto mal acabado. Se o produto do Campeonato Baiano já não chama tanto atenção, na maneira que estamos fazendo, vai chamar menos ainda. Então, nós também temos que ter uma preocupação com isso. Eu acredito que o mais sensato a fazer seria não ter mais o Campeonato Baiano. Eu sei que a federação tem os seus motivos, mas se estivesse na minha mão para eu decidir, não teríamos mais Campeonato Baiano. Mas eu acho que isso é mais pressão da CBF, sabe? Porque ela precisa das posições dos clubes para o restante do calendário, Série D, Série... Né? As indicações que são feitas através das colocações dos campeonatos estaduais. Né? Nós temos que aprender, como foi que fizeram na França. Terminaram o campeonato e do jeito que terminou o campeonato, as classificações, e tivemos os classificados para as competições europeias. Mesmo jeito aqui, quem é que está em primeiro no campeonato, em segundo, em terceiro, é uma situação de emergência, gente. É uma situação tanto de emergência para voltar a jogar, como de emergência para não jogarmos. Então, eu acredito que quem estava em primeiro, Bahia, Vitória, Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas são os classificados? São os classificados. Da maneira que está a tabela agora, sairiam os classificados para disputar as competições nacionais. Uhum. Então, na sua opinião, seria suspender o campeonato definitivamente? Né? Definitivamente. E isso aí eu não discuto, não. Não discuto a opinião de ninguém. A opinião é para se respeitar. Se a minha é um pouco diferente, difere um pouco da sua, mas a sua é para ser respeitada também. Então, essa é a sua posição. Né? Você falou aí de Juazeirense. Juazeirense já está com o elenco quase pronto. Mas o Jacobina realmente é uma preocupação. Tanto é que o vice-presidente, que era presidente, Rafael Damasceno, entrou com um pedido liminar no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Baiana de Futebol, com argumentos até interessantes, né, de que a cidade o prefeito de Jacobina não liberou o clube para treinamentos. Diz que Jacobina está explodindo de coronavírus. Né? Então, existem particularidades no caso específico do Jacobina. Né? Enfim, vamos ver como é que vai ser a partir do dia 23. Vamos para o lado sanitário da coisa, então. Vamos pensar no lado sanitário da coisa. Qual o time que vai fazer... Jacobina é uma cidade que está aí com problemas de infectados com o coronavírus. Os jogadores ficarão concentrados? O Jacobina tem como deixar esse jogador, fazer o teste nesses jogadores, para quem testar
positivo ficar de fora e quem testar negativo aí vai ficar concentrado para jogar. Eles têm condições de deixar esses jogadores 15 dias concentrados? Não. Não tem condições de deixar com que eles fiquem 15 dias concentrados para jogar. Então eles vão estar circulando no meio da rua, fatalmente algum vai pegar o vírus, vai levar para os outros e vai levar para dentro do campo. Nós não temos condições. Olha o que foi feito na Alemanha. Na Alemanha ficaram todos concentrados, faziam-se os testes 2 vezes por semana e depois eles começaram a jogar, eles saíam da concentração para jogar, depois de terem feito os testes. Aqui nós temos condições de fazer isso? O Fluminense de Feira, com todo respeito ao presidente Tom e ao amor que eu tenho ao Fluminense, tem condições de fazer isso? Deixar os jogadores 15 dias concentrados para poder fazer essa volta aos campos? Não tem. Então eu acredito, Tile, que é uma parte... No interior, hoje agora, só tem um clube fazendo, Hugo, que é o Bahia de Feira, que já tem quase 15 dias ou 20 dias, todo mundo trancado. Se sair, é demissão. Essa é a ordem do dono do clube, Jodilton Souza, perdão, e do filho dele, Thiago. Se alguém botar o pé na rua, está demitido, sumariamente. Então, eles estão realmente presos. Mas eu acho que é o único clube, porque eu não sei nem como é que está a situação no Bahia e no Vitória, o que é que eles estão fazendo nesse sentido. Eu confesso aqui o meu desconhecimento sobre o assunto. Mas o Bahia de Feira está realmente, desde o dia da sua representação, fazendo exames semanais em todos os seus jogadores. Somente um teve problemas, que foi o primeiro caso, lá atrás, que já está, inclusive, liberado e treinando, o zagueiro Paulo Paraíba. Né? E você abordou uma coisa aí, que se você se lembrar do que aconteceu, só me engano, na Bélgica ou na Bulgária, um estava contaminado, passou para 6 do time dele, passou para 14 do outro time. Imagine você, se acontecer uma contaminação de 10, 15, 20 jogadores, né? Realmente, por esse aspecto aí, eu acho que é um caso a se discutir, na verdade. Tilé, aconteceu agora em Santa Catarina. Na quarta-feira, o jogo da Chapecoense, foram 13 infectados. No domingo, o governo de Santa Catarina suspendeu a rodada. O sindicato, juntamente com o governo do estado de Santa Catarina, suspenderam a rodada. Não tem condições. A gente vai estar batendo numa tecla onde nem a sociedade em si tem uma resposta para o coronavírus. A gente sabe que é o isolamento social, mas olha bem, aqui em Salvador, com todo o esforço do governador, do prefeito, de fechar o comércio, fechar shopping, fechar praia, nós estamos sempre em 80% da capacidade, 79%, 80%. Então nós estamos dependendo de baixar para 75% para ele abrir algumas partes do comércio. Então, nós temos que pensar dessa maneira. Eu acredito que o futebol poderia esperar um pouquinho. O futebol baiano poderia esperar um pouquinho. Muito bem, Hugo. E qual é a sua expectativa pós-pandemia? O que é que você acha que vai acontecer no nosso futebol? Os clubes têm aí já às vésperas um Campeonato Brasileiro da Série A, o Bahia, da Série B, o Vitória, da Série C, o Jacuipense, da Série D, Bahia de Feira, Atlético de Lagoinhas e Vitória da Conquista. Né? Qual é a sua expectativa? O que é que você acha? Estaremos melhores condicionados? Estaremos enfraquecidos? Qual é a visão que você faz nesse momento, tentando projetar um pensamento para o futuro? Bom, primeiro eu acho que nós estaremos enfraquecidos quanto ao futebol. Nós até temos visto na Europa o nível não está como de antes da pandemia. Até porque os jogadores sentem a falta de ritmo, porque não houve uma pré-temporada para se voltar a jogar. Então, os jogadores estão se adaptando agora, nessas últimas rodadas. Foram, se não me engano, 9 ou 10 rodadas do campeonato inglês. Então, eles estão se adaptando no jogo, porque não deu para fazer jogos de pré-temporada. A mesma coisa vai acontecer aqui. E eu acredito que o campeonato vai estar um pouco... Nós vimos o Flamengo jogar contra o Fluminense, logo mais vai ter o segundo jogo. No primeiro jogo nós vimos que o nível não é o mesmo, né? Não é o mesmo, então nós vamos demorar. E os clubes vão passar por uma dificuldade normal que a sociedade vai passar, porque o dinheiro vai faltar, né? Porque nós estamos aí, já é previsto que o PIB seja 6% negativo, então
se a gente vai cair com o PIB, o dinheiro vai faltar. Nós estamos vendo aí que muitas empresas já estão com um esquema de racionamento, vamos assim dizer, com um esquema já mais tranquilo, né? O patrão já está fazendo das tripas coração para manter os seus empregados. E então eu acredito que no futebol não vai ser diferente. Eu acredito que os clubes vão atrasar salários. Depois quero até tocar no assunto do novo decreto, onde os clubes têm a liberdade para fazer a comercialização dos seus direitos, né? Então eu acredito que vai haver um enfraquecimento econômico dos clubes, né, juntamente com a sociedade, e aí não vai ter mais aquele jogar dinheiro fora. Eu acredito que os clubes vão ter que ser um pouquinho mais responsáveis, ter a resposta dentro de casa, e aí já é para médio e longo prazo começar a trabalhar de novo as categorias inferiores para ter jogadores no futuro. Mas de início vai estar difícil, porque ninguém vai ter dinheiro para comprar ninguém, a não ser que hajam trocas aí de um clube com o outro, né, Tio? Acho que a grande dificuldade de tudo, você já colocou isso, e eu dou toda a razão, é a falta de conhecimento a respeito do assunto. Porque a última pandemia no Brasil data de 100 anos atrás. Parece que só a TV Bahia conseguiu entrevistar uma senhorinha de 121 anos, que não acharam outro, tentaram achar uma outra pessoa. Então só ela sabia dizer alguma coisa do que aconteceu naquele momento lá atrás, 1920. Então, ninguém realmente sabe nada. A grande verdade é essa, que ninguém sabe nada. Ninguém sabe coisa nenhuma a respeito, né? Muitas opiniões, hidroxicloroquina, ivermectina, serve, não serve, é uma confusão danada, ninguém se entende, né? E logo que saiu a doença, Tio, desconhecido. E você vai se lembrar que logo, assim que saiu que começamos a falar da doença, diziam que o vírus, a 26 graus, o vírus morria. Uhum. Então, como é que aqui a gente está tendo esse problema todo? Aqui em Salvador nós não temos inverno. Não acredito que nós tenhamos... Exato, nós temos chuva, mas nunca tivemos uma temperatura de menos de 23 graus ou 22 graus durante o dia, nesse inverno aqui em Salvador. Então, falou-se muito e pouco se sabe ainda a respeito da doença. Tanto que outro dia é que os cientistas entraram com um pedido para que a OMS reconheça que o vírus fica no ar, né? Que fica no ar e é transmitido para as outras pessoas dessa maneira também. Então, a gente sabia que era só um conversando com a outra. Ah, não, com a máscara e o distanciamento, e não tem problema. E agora a gente já sabe que o vírus fica no ar. Então, aos poucos vai se descobrindo e a gente só vai sair disso com uma vacina, certamente. É bem provável, inclusive, a depender de como as coisas venham a continuar a acontecer, né, que a gente tenha futebol praticamente o resto do ano sem público. Porque vai ser algo. Se o prefeito já pensa em adiar o carnaval para junho, né, se já está admitindo que não vai ter festa de final de ano, não vai ter final de ano, né? Então, você não vai botar, se você está suspendendo essas festas, você não vai botar 40, 50 mil pessoas no jogo do Bahia na Arena Fonte Nova. Seria uma completa irresponsabilidade, né? 30 e poucas mil pessoas no Barradão no jogo do Vitória. Então, é um negócio que realmente pegou todo mundo de surpresa e ninguém pode prever nada. Quem estiver planejando aí está planejando no escuro, né? Dando um gato mestre, de poleta, de sabia. A polícia normalmente vai para fazer o policiamento dos jogos. Os jogos serão sem público, mas nós teremos que ter um policiamento fora dos estádios. Se o torcedor resolver ir para fora do estádio e fazer a festa dele lá fora do estádio, você tem que estar lá para mandar os torcedores, para dispersar esses torcedores, ou seja, para não deixar que haja um acúmulo de gente ali. O jogo vai ser em Pituaçu, o torcedor do Bahia vai querer pelo menos ficar ouvindo quando é gol, quando não é gol, vai ficar com o radinho no ouvido, né? A gente ainda não sabe como é que a imprensa vai trabalhar, né? Então são coisas que pegou realmente a gente de calça curta, né? Especula-se que apenas a emissora detentora dos direitos terá acesso aos estádios. Nenhuma emissora de rádio deve ter acesso. O presidente Ricardo Lima colocou aqui que iria liberar uma pessoa de cada rádio. Ninguém transmite o jogo com uma pessoa só em rádio.
Uma pessoa Não só, tem narrador, jeito. repórter, comentarista, tudo ao mesmo tempo? Não tem como. A pessoa Olho você de fica lá águia. 5 horas falando, 1 hora e meia de jogo, pós-jogo, Não tem jeito, não tem antes do jeito. jogo. Não tem como. Né? Ele chegou a Não admitir tem colocar como, não um, tem como. um por rádio. Isso não vai funcionar. Não Né? tem jeito. Então, só a Não, emissora de deixa televisão. como. Vamos instituir Exato. oficialmente o Tubão. O Tubão agora vai ser oficializado. Agora vai ser oficial. Vai ser oficializado. Agora Todo mundo vai ter que transmitir vendo uma televisão. Não tem jeito. Não tem jeito. vai ser Que aprovado até situação, pela viu, velho? OMS. O tubão vai ser aprovado até pela OMS. Que situação. Sinceramente, era algo inimaginável. Inimaginável um negócio desse. Ninguém Né? pensava isso. Ninguém podia Ninguém. imaginar que ia acontecer uma coisa dessa. Rapaz, estou começando a achar que velho fica com a orelha, o ouvido abre mais, porque o fone não fica no ouvido de jeito nenhum. Que negócio. Fica cair toda hora. Ai, meu Deus do céu. Fica aqui tentando segurar esse negócio. Sim, vamos falar um pouquinho agora do futebol, da sua carreira. Né? Eu queria explorar mais essa coisa da pandemia e explorei mais esse assunto, porque o Hugo Aparecido já deu 300 entrevistas sobre a carreira dele. Todo mundo já sabe. Eu, por exemplo, já sei todas as respostas de quais são Já tiradas. sabe. Né? Então, ficar perguntando aqui para saber já o que vai ser respondido. Então, mas é bom tocar, porque tem muita gente, né, que não é daquela geração, da sua geração. Né? E aí eu vou começar a perguntar de um modo geral. O futebol evoluiu e involuiu da sua época para os dias de hoje? Qual é a sua opinião sobre isso? Ontem eu discuti esse assunto aqui com o nosso querido Roberto Monteiro, o comentarista, repórter das 7 Copas do Mundo. Fez 7 Copas do Mundo no estádio, nos estádios, no local. Grande Roberto Monteiro. Um abraço para ele, grande Roberto Monteiro. Como bem ele disse, ele já visitou mais de 40 países. Porque as rádios de São Paulo sempre, né? Antes dele vir morar na Bahia, levavam ele trabalhou nas rádios do Record, Jovem Pan, trabalhou na Bandeirantes. Então ele fazia a Copa do Mundo ao vivo e a cores, no país sede. Né? Então a gente estava discutindo isso ontem, sobre o futebol do passado com o futebol de hoje. Eu não sei a sua opinião, eu vou dar aqui a minha, que eu já até estreiei ontem. Eu acho um absurdo dos absurdos se comparar dentro de campo Pelé com Maradona. Pelé foi o maior jogador do mundo de todos os tempos. Não existe nenhum igual ao rei Edson Arantes do Nascimento. Pelé, na minha opinião, né? No futebol, para mim é o rei de todos os tempos. Não tem Messi, Cristiano Ronaldo, já um pouquinho antes falavam que Maradona era até melhor do que Pelé. Eu particularmente acho que tudo isso aí é uma mentira, quer dizer, de coisa, mentira não, desculpa, eu vou até corrigir o termo, porque ninguém dá uma opinião mentindo, né? Mas é uma falácia, vamos dizer assim. Só quem viu o Pelé jogar pode fazer uma comparação dessa. Sim, então, qual é a sua opinião? O futebol evoluiu da sua época para cá, Hugo? Olha, primeiro, Tilé, eu acredito que igual o Pelé, nós não podemos comparar o Pelé, porque, como dizem os jogadores dos tempos dele, que Pelé é de outro planeta. Então a gente tem que comparar os terrestres, né? Os extraterrestres. O extraterrestre só tem ele, né? Então a gente não pode compará-lo com ninguém. E o futebol, eu acredito o seguinte, Tilé, que não é que o futebol tenha evoluído, eu acredito que evoluiu porque o jogador hoje ele precisa ser mais habilidoso, porque se joga em espaços menores, o jogador precisa ser mais rápido, o jogador precisa ser mais veloz, o jogador precisa ser mais explosivo, né, ter mais potência. Então eu acredito que o futebol evoluiu. Fisicamente o futebol evoluiu. Agora o que acontece? Que nós não conseguimos ainda encontrar um equilíbrio entre a evolução física e o futebol brasileiro. O futebol de dribles, o futebol de improviso. Né? Porque o futebol hoje está tático. Você olha um jogo hoje da Europa, o jogador dá 2 toques e chega no fundo, cruza a bola, mas você não vê o jogador no mano a mano tentar fazer uma jogada individual. Né? E então eu acredito que o futebol evoluiu fisicamente, mas que tecnicamente a gente deixou um pouquinho esse quesito, que é o mais importante, na minha opinião, para jogar o futebol, é a parte técnica. Né? É o dom, é o que você recebe do alto, primeiro, o que você recebe de Deus para jogar futebol, e depois é que você pode melhorar os outros aspectos. Né? Mas o futebol hoje está mais difícil no sentido de que
há menos espaço e os treinadores hoje também suportariam menos ver um Garrincha em campo. Porque na hora que ele prendesse a bola, o treinador ia chegar de lá. Muitos aí que gostam de ver a correria iam tirar o Garrincha, né? E então essas coisas a gente vê que o futebol na parte técnica ele deixa um pouquinho, ele tem uma ênfase menor na parte técnica e passou a ter uma ênfase maior na parte física. E o Brasil ainda não conseguiu equilibrar esses dois fatores para seguir sendo o número 1 do mundo. Eu acredito que, tecnicamente, aqui alguns amigos que vão assistir essa live vão concordar comigo. Depois de muitos anos procurando para ver a diferença entre o brasileiro e os outros jogadores, eu acabei encontrando. Eu tirava por mim que o jogador brasileiro, você pode ver o time dele perdendo, mas ele nunca se esconde do jogo. Ele quer a bola, porque em um momento ele quer fazer o gol para empatar. E os outros jogadores de outros lugares, normalmente eles vão procurar fazer somente o que o treinador pediu. O treinador pediu, nós perdemos, tá, tudo bem. E o jogador brasileiro não aceita isso. Se o time dele estiver perdendo e o treinador disser para ele, você vai correr aberto em cima da linha, ele não vai ficar lá porque ele quer pegar a bola para tentar resolver o jogo. Então eu acredito que nós temos grandes jogadores, sou um fã incondicional do Neymar, né? Porque eu acho que as qualidades que o Neymar tem, são poucos jogadores hoje no mundo que têm as qualidades do Neymar. Nem o Cristiano Ronaldo tem as qualidades do Neymar. O Cristiano Ronaldo é mais inteligente, mas não tem as qualidades individuais do Neymar, do drible, da improvisação. Ele não tem, né? Mas eu acredito que acima do Neymar, tecnicamente, só tem o Messi, tecnicamente. Mas o Neymar é um grande jogador nosso e a gente valoriza pouco porque, infelizmente, fora do campo, o Neymar faz coisas que a gente não gostaria de vê-lo fazer. Né? A gente que sabe que do potencial dele fora do campo, nós esperamos sempre de um ídolo ou de uma pessoa pública opiniões que tragam, que edifiquem pelo menos na sociedade, uma opinião, que ele dê uma opinião sobre o racismo, que ele fale sobre o feminicídio, que ele fale, né, sobre aspectos interessantes e fundamentais da nossa sociedade. Mas o Neymar, infelizmente, quando aparece é só para mostrar uma festa, que é só para mostrar um carro novo ou um tipo de penteado diferente, e isso é muito, muito banal, muito vago. A gente queria ver a importância do Neymar fora do campo como ele tem dentro do campo. Agora, eu sei separar, Tilé, que o Neymar dentro do campo é um grande e fora do campo ele faz o que ele quiser, né? Então a gente às vezes diz que ele não joga muito por causa das atitudes dele fora do campo. Não, a gente tem que conseguir separar. Dentro do campo o Neymar é um dos grandes, é um dos grandes. Essa declaração sua foi uma declaração forte, inclusive, que você acha que ele tem mais qualidades do que Cristiano Ronaldo, que para mim é um fenômeno. Né? Mas cada um, como eu disse antes, cada um tem a sua opinião e eu acho que a opinião não se discute, se respeita. Se pode aqui debater sobre o assunto. Exato. O Cristiano Ronaldo, ele é polido tecnicamente porque ele tem um grande domínio, tem um bom chute com a direita, com a esquerda, é rápido, tem muita potência. O Neymar tem tudo isso. E o Neymar ainda tem uma coisa a mais, que o Neymar tem a improvisação. Sobre o Cristiano Ronaldo, o Neymar ainda tem a improvisação. Então, eu acredito que, claro, que a gente tem que comparar todas as fases do Cristiano com o Ronaldo. O Cristiano sempre foi um cara com a cabeça no lugar, então isso o ajudou muito. O ajudou muito porque ele é um cara centrado, vai jogar aí até 40 anos. Mas hoje, se nós formos, claro que a gente não pode nem comparar isso, é até uma covardia, que o Neymar está com 28, o Cristiano já com 33, a gente não pode comparar, que é diferente. Até a fisiologia pode explicar isso, mas eu acredito que o Neymar está nesse patamar aí do Cristiano, do Messi, tranquilamente. Uhum. Messi seria um blefe, Hugo? Em clube, um grande jogador. A seleção argentina nunca ganhou nada e provavelmente não ganhará mesmo. Qual é a sua avaliação sobre ele, Messi? Tilé, futebol é coletivo. Futebol é coletivo.
Eu acredito que o Brasil foi campeão em todas as Copas. A gente sempre tinha um ou dois que estavam à frente dos demais e um elenco que complementava. A Argentina da era Messi é um fiasco. As seleções que o futebol argentino fez na era Messi são seleções que, pelo amor de Deus, o Messi dá uma bola e recebe um cubo. Então é uma coisa complicada. Ele olha para a defesa dele, a defesa não é boa. Ele olha para quem tem que jogar com ele, os caras não o compreendem, não o entendem. Então é difícil. Então ele no Barcelona tem um esquema que é feito para ele. Um esquema que é feito para ele. O esquema do Barcelona é para jogar futebol. Então todos devem saber jogar futebol. E como é que a Argentina, de uma hora para outra, vai conseguir? Porque o Barcelona contrata. O melhor que tem para jogar pelo lado direito é o menino da Croácia. Vai lá e contrata. É o outro da Bósnia. Vai lá e contrata. E a seleção argentina não pode fazer isso. Então o Messi fica ilhado, o Messi fica sozinho, tendo que jogar futebol para a seleção argentina. Então ele não consegue. O Brasil, como eu disse, não chegou no patamar que a gente espera, porque ainda o Neymar na Copa do Mundo ele ainda não teve um nível alto, mas nós temos companheiros para o Neymar lá. Se a gente botar a seleção brasileira perto da seleção argentina, a gente vai ver que a disparidade é grande, a diferença é grande, mesmo sem ser uma seleção brasileira que encha os olhos de todo mundo, mas são jogadores que a maioria são protagonistas dos seus clubes na Europa. E a Argentina, para ter protagonista, vai ser o Messi e o Agüero, e aí a gente não encontra mais. Hugo, en passant, rapidamente, como é que está a situação de pandemia no México? Você que jogou lá 10 anos, ou 12 anos mais ou menos. Olha, eu falo com o doutor de um clube que eu joguei lá, o doutor da Universidade Autônoma de Tamaulipas, e está igual aqui no Brasil, né? Então o pessoal vai para a rua, não cumpre o isolamento social. Culturalmente nós somos muito parecidos, né, Tilé? Então o povo que nós não temos educação, não é todo mundo que tem educação, ou então não é todo mundo que enxerga que eu tenho que me proteger e proteger os demais. Então as pessoas não se veem assim. Só pensa em si próprio. Uhum. Exatamente. Então eu fico em casa para me proteger de não pegar o vírus, e se eu tiver com o vírus, não levar para os demais. Mas as pessoas não pensam assim. E no México não é diferente. Então eles continuam saindo na rua, não é sempre que usam as máscaras, fazem aglomeração. Então o México está no mesmo caminho que o Brasil. Então está morrendo muita gente, o sistema de saúde é a mesma coisa do sistema de saúde nacional, e aí estão os problemas. Você vê que os Estados Unidos, que não esperavam um negócio desse, está morrendo muito mais gente do que aqui. Então a coisa lá está terrível também. Eu só acho que a China que se cuide, viu? Porque americano não é ele deixar as coisas à toa, né? Americano é aquele que realmente vibra com a bandeira, vibra com o país. As pessoas que já foram à guerra são extremamente respeitadas se ainda estiverem vivas. Leonardo me conta vários fatores desse tipo, né? Eu tenho para mim que vai ter alguma retaliação, não sei de que tipo, mas o americano aceitar que quase 150 mil americanos tenham morrido, um número desse, até agora, né? Um número desse, que nunca se morreu em guerra, imagine. A guerra agora é contra um inimigo que é invisível, você não sabe onde é que ele está, né? Então, pode ter certeza. Já começaram as retaliações com o presidente Trump dizendo que não vai fazer mais parte da OMS, né? As coisas vão se agravar por lá. Eu tenho convicção disso. Ele agora está tratando de recuperar os americanos, de ajudar a recuperação, a manutenção das vidas. Mas, para mim, isso não vai ficar assim. Tem alguma coisa me dizendo que vai ter uma retaliação braba se não chegar a um ponto máximo, realmente, viu? Entre Estados Unidos e China. Sim, agora deixa eu falar um pouquinho. Diga, você quer falar? Não, o mundo vai voltar diferente. Isso é certo. Acho que vai voltar diferente. Se não voltar diferente, nós não aprendemos nada com essa. Pra melhor ou pra nós pior? não aprendemos nada. Tem que ser para melhor. Tem que ser para melhor. Eu tenho expectativa que volte para melhor. Que volte para melhor, que as pessoas não sejam tão insensíveis. Agora nós estamos vendo quanto nós temos que gastar para salvar vidas, quando, na verdade, se a gente prevenir, a gente gasta muito menos. Então, eu acredito que se a gente voltar como era ou pior,
nós não aprendemos nada com essa pandemia. Que a Terceira Guerra Mundial não é de armas, não é de quem tem mais dinheiro, não é de nada disso, né? Então a gente está dependendo de coisas muito maiores. Então eu acredito que a gente tem que parar para pensar um pouco que esse vírus veio para transformar realmente. Quem tem um carro bonito não tem onde sair para desfilar com seu carro bonito. Quem tem uma roupa boa não tem onde desfilar para mostrar essa roupa boa. Então a gente tem que aprender alguma coisa. É que nem a maior justiça que existe no mundo, a justiça divina. Você nasce do mesmo, todos nascem do mesmo jeito, recebe aquela palmadinha na bunda e aí começa a chorar, né? E daí em diante você não sabe o que vai acontecer. Se você vai ser rico, se você vai ser pobre, se você vai ser bonito, se você vai ser feio, né? E Exatamente. chega ao ponto que vem a morte e volta ao pó, né? Volta ao pó, sem poder levar nada do caixão. Nada, do jeito que você veio, você volta. Com isso, né? Do jeito que a gente veio, a gente volta. A humanidade até hoje não aprendeu com isso. É um negócio impressionante. Não aprendeu. É isso mesmo. Mas deixa eu falar com você um pouquinho sobre sua carreira, porque eu entrei por esses aspectos do que estão envolvendo o futebol no dia de hoje, né? Tudo parado aqui no Brasil, voltando aos poucos, o Campeonato Carioca foi o primeiro que de fato realmente voltou e parece que vai ser concluído. Então, como foi que um cidadão de Mirandópolis veio parar na Bahia? Ô, Tilé, olha, uma coisa... Os meninos até dizem que Mirandópolis não está nem no mapa, é verdade isso? Não, pô, Mirandópolis, lá no noroeste do estado de São Paulo, você pegar o mapa, você vê lá, botar aí no Google, noroeste do estado de São Paulo, 600 quilômetros, 580, 600 quilômetros da capital, está lá já perto da divisa com o Mato Grosso do Sul, mas é uma cidade próspera, uma cidade de criação de gado, essas coisas. O que acontece é que meu pai morava numa cidade ainda menor do que Mirandópolis, e Mirandópolis era o eixo onde tinha um hospital para minha mãe fazer o parto. E então ela foi para Mirandópolis e eu nasci em Mirandópolis, mas eu fui criado na Ilha Solteira, e da Ilha Solteira até os 12 anos, quando eu completei 12 anos, nós fomos para Campinas, e eu comecei a jogar futebol na Ilha Solteira, depois cheguei em Campinas para jogar, estava com uma indicação para ir para o Guarani, mas meu tio me disse que Guarani era o time dos ricos, que era para eu ir para Ponte Preta, que era o time do povão. E aí eu fiz o meu teste na Ponte Preta, e com 2 testes eu fui aprovado, e fiquei por lá 3 anos, quase 4 anos. E tive problemas, claro, com o crescimento. Naquele tempo, nós estávamos em 1978, Tilé, quando eu cheguei na Ponte Preta, e o Brasil tinha perdido, tinha saído na Copa da Argentina, e o que estava na moda era o futebol europeu, era o futebol, a Alemanha ganhou 74, e aí chegamos em 78, a Argentina ganhou, mas era o futebol força, então o brasileiro queria imitar o futebol força. E eu era um menino com o crescimento atrasado, tanto que na Ponte Preta mesmo fizeram exames comigo para depois fazer um tratamento, mas nós não chegamos na fase do tratamento, nós chegamos na fase do treinamento, né, para ver se eu dava uma esticada. Eu ia todos os dias, eu jogava no infantil, mas ia todos os dias para fazer o treinamento com o fisioterapeuta e o preparador físico do profissional, para ver se dava uma esticada realmente. E o meu treinador da minha categoria não teve paciência, eu já tinha que passar para o juvenil no ano de 1981, eu já ia completar 16, aquele tempo era juvenil C, juvenil B e juvenil A. E aí eu tinha que passar para o juvenil C, aí o cara chegou, não, você com esse tamanho aqui, já tem 4 anos aqui, nunca cresceu, então você não vai ser jogador de futebol profissional, não adianta ficar te enganando. E aí eu saí, e aí fiquei perambulando em São Paulo, fazia teste em um e outro, e nada. E quando eu estava com 17 anos, minha mãe e meus pais são daqui de Coité, graças a Deus, aqui de Juazeirinho, esse ano uma pena não teve o São João, São João de primeira qualidade, aqui em Juazeirinho, onde estão os meus primos, tios, a família toda aqui, tanto materno quanto paterno, né, estão aqui em Juazeirinho, em Coité. E então eu já tenho esse vínculo com a Bahia. Aí minha mãe foi criada em Feira de Santana, e
me disse, Hugo, você tem um tio em Feira, você quer ir para lá para tentar jogar futebol? E aí eu vim. Meu tio Alcione Cedrais, quem eu tenho uma grande consideração, porque foi que me lançou para isso, e me levou no Fluminense. Eu fiz 2 testes com o professor Merrinho. O Merrinho, não, menino, tá tudo bem, me traz seus documentos, tá tudo tranquilo, aquele jeito dele, tá tudo tranquilo, meu filho, venha. E aí, com o Merrinho, eu fiquei no Fluminense, nos juniores, aquela dificuldade, sem ter... É por isso que eu converso muito com meus filhos, e meus filhos me falam que história mais triste que a minha só de Amaral, que foi coveiro, né? Que foi coveiro, não, que trabalhava no cemitério. Meu pai, eles falam, pai, você tem muita história triste. O Amaralzinho é o único que ganha para você. Então, são essas coisas, Tilé. E aí você está na concentração do clube. O Fluminense de Feira hoje não é uma potência ainda no futebol baiano, porque não quer, não se prepara para isso. E naquele tempo era pior. Então eu cheguei a fazer lanche de farinha com açúcar no meio da noite para a gente ir dormir. A gente comia farinha com açúcar, bebia um copaço de água para encher a barriga para ir dormir, né? Então, só que tem uma diferença muito grande, Tilé. Eu estou falando aqui do futebol, da minha história, mas já vou passar para a história também atual, que o pessoal... Você me perguntou da diferença do futebol dentro do campo. Agora eu vou falar a diferença fora do campo. Você que trabalhou na Antônios e tem a expertise da mediação, da procuração, o futebol hoje está mais difícil. O futebol hoje ficou bom para quem joga em time grande, que acaba o contrato, Verdade. então já tem a sua visibilidade e vai embora. Mas o futebol hoje ficou terrível, porque naquele tempo eu me lembro que a gente fazia o contrato com o Fluminense de Feira e durante o Campeonato Baiano era uma beleza, a gente não tinha dificuldade. A fase da farinha com açúcar era no segundo semestre, quando terminava o Campeonato Baiano, que a gente precisava fazer jogos no interior para aqueles caça-níqueis. Então o futebol hoje, o jogador faz um contrato de 3 meses, joga o Campeonato Baiano e depois ele fica 8 ou 9 meses desempregado. E naquele tempo a gente fazia o contrato de 1 ano. A gente passava 1 ano empregado, queira ou não, comendo farinha com açúcar ou não, a gente tinha o nosso salário lá, né, durante 1 ano. Então, o futebol ficou mais difícil fora do campo. Mas continuando, e aí do Fluminense, 83, 84, quando acabou o Baiano de 84, meu segundo ano de juniores, eu comecei a jogar no profissional. 85, eu treinava com o profissional e jogava com juniores. Terminei o campeonato de 85 jogando e aí a coisa foi acontecendo. 86 eu já cheguei, já tinha o meu lugar. E é muito especial falar do Fluminense, Tilé, porque outro dia eu fui com a nossa Juliana Guimarães e ia jogar Fluminense e Vitória. Ela falou, eu quero ver agora, Hugo, como você fica, para quem você vai torcer. Aí eu falei para ela, Juliana, é aquele negócio da primeira namorada e da esposa. A primeira namorada você nunca esquece. E a esposa é a que está do seu lado. No caso, Fluminense é a primeira namorada e Vitória é a esposa. Mas não, eu cheguei, depois de falar isso e pensar muito, eu encontrei uma outra tradução para esse sentimento que eu tenho com Fluminense e Vitória. Fluminense é a mãe, é aquela que te cria. A que te cria você não esquece. E o Vitória é aquele que me deu a oportunidade de pelo menos, de crescer, de aparecer. Porque no Fluminense era complicado e o Vitória foi uma visão totalmente diferente, já era uma visão... cheguei na fase de transição do Vitória, né, que o Paulo Carneiro estava chegando como diretor, Ademar Pinheiro Lemos, finado Leco, então foi Eduardo de Moraes quem primeiro me trouxe para cá. E aí depois, então, a visão do Vitória era diferente. No Fluminense de Feira, nós éramos mercadoria e mercadoria depreciada. A diretoria não nos reconhecia como um ativo do clube, né? E o Vitória já passou a ver de outra maneira e aí já fazia de tudo para tentar vender. E foi assim que eu saí para o México, tive a oportunidade, nosso grande amigo Sobral também, Hugo, você não teve a carreira que você deveria ter. Não, eu não tive a visibilidade nacional que eu deveria ter. Mas, graças a Deus, onde eu passei, a história ficou e eu acredito que, pelo menos, eu deixei uma semente. Se não deixei a semente num torcedor, eu deixei em um jogador que
foi meu companheiro, de fazer as coisas direito, de amar aquilo que faz. Então, eu não tive a visibilidade nacional. Mas, se nós formos em termos mexicanos, eu acredito que eu alcancei essa visibilidade que o Sobral tanto me cobra. Carlinhos Sobral, que figura, viu? Uma figura Figura. maravilhosa. Aquele é fantástico. Ele diz que é o meu procurador, aqui no rádio ele é meu procurador. Já vi muita gente boa entrando aí, não sei se você observou, além dos nossos queridos companheiros Rafael Fraga e Kaique Cordeiro, vi Jorge Tadeu Pacheco Lauro, grande rubro-negro, Jorge Tadeu. Quanto Vi, aqui, sabe rapaz. quem? Sabe quem eu vi entrando aí? Odomar, você sabe quem é Odomar? Não. Pernambuco, aquele que batia o baba lá em Buraquinho. Porra, velho. Um abraço pra você, Pernambuco. Pô, tô vendo aqui Pernambuco. Fábio Teixeira, Hugo, Sander tá aqui me dando moral, Sander tá aqui me dando moral, e tem outros aqui, Eu vi muita gente boa entrando aí. Oh, que legal aqui, O rapaz. Sander, inclusive, Olha. já fez uma conversação com você aí, dizendo que Mirandópolis. Mirandópolis fica mesmo aonde? No Mato Grosso do Sul? Fica quase, passa a ponte do outro lado. É São Paulo, estado de São Paulo. Ele sabe, ele tá de sacanagem. Fica Aliás, brincando comigo. aliás, se eu pudesse definir esse coronavírus, meu amigo, eu não posso dizer aqui o que é que eu penso. Deus queira que ele não me olhe, não me veja. Porque esse negócio, você tem um afilhado que você ama tanto e que você tem preso, você está aqui, veio do México para aqui, que ele estava jogando no México, e eu não pude ver ainda, não existe um negócio desse. Não existe. Uma hora dessa eu vou burlar tudo isso aí para poder dar um beijo e um abraço nele. Né? Então, É o que eu digo, Tilé. Nós estamos vivendo novos tempos. Esses tempos de coronavírus, nós estamos nos adaptando, porque como é que pode? Nós somos amigos, nós temos mais de 4, 5 meses sem nos vermos, mais de 4 meses, né? A última vez foi da injeção, em fevereiro, isso. Nunca mais a gente se viu. Nós não podemos ver um parente, Irá está aqui, não pode viajar para a Feira de Santana, não pode ver um parente, a gente não pode estar numa roda de amigos, então a coisa ficou meio assim, foi uma coisa inesperada, e está sendo muito duro para todos, eu acredito. De que maneira, se eu fizer a seguinte pergunta, qual foi a sua grande passagem em todos os clubes que você jogou? Você acha que você jogou mais no México do que aqui no Fluminense, no Vitória? Você acha que foi no Fluminense? Você acha que foi no Vitória? Que avaliação você faria no Botafogo, no Rio de Janeiro? Onde foi que você se apresentou? Você chegou à seguinte conclusão: eu aqui estou realmente em plena forma, né? Eu aqui estou fazendo o meu melhor. Porque muita gente fala do Fluminense que foi quem ele revelou, né? E você jogava muito lá no Fluminense. Eu acompanho isso desde aquela época, né? Eu acompanhei isso desde aquela época. Mas nos conhecemos, você começando praticamente, quando veio para aqui, para a capital. 87. No Vitória você fez aquele fantástico jogo de 3 gols contra o Bahia, que até hoje se fala nesses 3 gols, né? E no México foram 12 anos de sucesso. Então, qual é a avaliação que você faz? Se eu lhe perguntar, aonde foi que você melhor se apresentou? Olha, Tilé, isso. Não, eu vou ficar com a minha primeira temporada no meu primeiro ano no México. Eu vou ficar com o meu primeiro ano no México. Eu acho que foi o auge, quando eu já saí daqui do Vitória maduro, por assim dizer, que eu já tinha completado. Eu completei 25 anos quando eu já saí, então já cheguei no México maduro, em plena forma. Então, eu acredito que foi uma dificuldade maior, porque eu tive que me adaptar a um outro tipo de futebol, né? E eu acredito que essa temporada 90, 91 foi a melhor da minha carreira. Mas se você mudar a pergunta e disser onde você se divertiu mais, essa eu tenho. Olha, eu fiz jogos no Fluminense de Feira que eu chegava em casa e me perguntava, porra, como é que eu fiz isso? Eu fiz jogos que eu ficava admirado comigo. Uhum. Então, no Fluminense de Feira, foi a parte técnica, foi a parte mais estética do futebol, onde eu jogava, até porque os meus treinadores da base, professor Veraldo Santos, um abraço, estou vendo aqui Iago, meu sobrinho também que entrou aqui, professor Veraldo Santos dizia: Hugo, você não vai correr, você só vai distribuir o jogo, você vai jogar como Gerson, não tem mais jogador como você aqui que dá o passe de 40 metros no pé, então você vai ficar. Então eu cresci com aquilo, e no Fluminense de Feira ele não me deixava correr, e no Fluminense de Feira eu jogava daquela maneira.
Então tinha dia que eu jogava que eu falava, pô, eu não sei como eu fiz isso. Era muito a parte técnica. No Vitória eu tive que me adaptar. Eu saí de meia armador, o cara que jogava mais atrás do lado do volante, para eu jogar mais perto do centroavante. Então eu tive que descobrir isso. E para jogar mais na frente, você precisa de mais dinâmica. E aí eu tive que aprender com essa dinâmica. E essa dinâmica foi que me levou no México para eu ter assim o sucesso na temporada que eu falei no meu auge. Mas a que eu me diverti mais foi no Fluminense de Feira, sem dúvida, porque eu não sabia se eu ia ganhar dinheiro ou não. E a segunda parte foi no Yucatán, meu último clube, quando eu sabia que eu já não ia ficar rico, porque eu já jogava para me divertir. Era um lugar onde eu jogava para criar meus filhos e para me divertir. Então, tinha o treinador que me dava respaldo, tinha a torcida que me dava respaldo. Claro que eu me esforçava dentro do campo para ter esse crédito. Mas o treinador era quem me cobrava, você não deu nenhuma caneta hoje. Aí eu tinha que entrar, voltar para o segundo tempo, pera ainda, professor, voltar, dava uma caneta e olhava para ele. Ele falava, não, agora tá bom, já jogou. Então, Tile, a minha melhor temporada foi, sem dúvida, na Universidade de Guadalajara, 90-91. A temporada 90-91, inclusive, foi onde nós ganhamos a Copa do México, né? O único título da primeira divisão desse clube. Esse clube hoje está na Série B, mas foi o único título desse clube. E depois eu tive a oportunidade de sair, jogar no Tigres, que é um time, hoje é um time grande, naquele tempo tinha suas limitações também, mas tive a oportunidade de jogar no Tigres, e o Tigres foi quem me emprestou para o Vitória uma vez, me emprestou para o Botafogo, me emprestou para o Yucatán. Então o Tigres ainda ficou aí uns 3, 4 anos, eu fiquei pertencendo ao Tigres, mas joguei somente uma temporada, onde a temporada não foi feliz, mas eu ainda consegui dividir a artilharia com o atacante, né? Foi uma temporada ruim, mas mesmo assim eu estava ali junto com o atacante, dividindo a artilharia, porque foi outra cidade, adaptação e essas coisas todas. Mas, Tilé, tiveram várias passagens. No Yucatán foi fenomenal, assim, coisas que eu vivi de perdermos um jogo. Nós estávamos nos playoffs, né, entre os 8 classificados do campeonato para disputar o playoff, e nós perdemos fora e nós viemos jogar em casa e perdemos em casa. Perdemos em casa, acho que de 1-0 ou 2-1. Quando nós saímos do vestiário para ir embora, a torcida estava lá batendo palma para nós. E aí a gente perguntava, pô, não entendi. Eles falaram, não, é porque eu sei que aqui termina esse ciclo, que o time não vai continuar com esses jogadores que estão. E foi dito e certo. Daí eu saí, o Corre Caminhos me comprou, já com 33 anos. Eu jogava ali em Yucatán, em Mérida, Yucatán, ali na península de Yucatán, muito perto de Cancún, e tive que ir para o norte de novo, lá para Tamaulipas. Mas foram passagens assim, Tamaulipas muito bem também. A coisa, Tilé, é que, sabe, eu tenho recordos de quando eu joguei, mas eu não tenho muita saudade, eu tenho, mas eu não tenho como me encaixar, mas eu não me sinto encaixado com o meu passado, porque eu não me sinto fisicamente apto para aquilo que eu fazia. Então eu me sinto meio desencaixado. Então eu procuro me encontrar em outras coisas, me encontrar, por exemplo, ser treinador, ser comentarista. Ser comentarista é mais, você tem que ter a observação do treinador, porque você tem que ver como é que os times jogam, onde é que está uma falha ou não, e você tentar passar isso para passar isso para o seu narrador e passar isso para o seu público, né? Então tem muito disso, mas eu me identifico mais hoje com um treinador. Eu não me vejo, quando eu vejo um futebol, eu faço análise mais como um treinador do que como se eu estivesse em campo jogando. Não faço mais essa, não entro mais assim, se eu tivesse aí eu faria isso. Não, eu me vejo mais como se eu fosse um treinador, né? E treinador que você me deu oportunidade, quando a Antônio era a administradora do futebol do Fluminense, né, que eu cheguei para ser auxiliar técnico do Zé Carlos Amaral. Excepcional treinador, e com quem eu aprendi muito, porque o treinador ele tem que ensinar o caminho mais curto para o atleta. Ele tem que preparar o atleta para todas as situações, mas ele tem que ter a visão
de preparar o caminho mais curto e o melhor caminho para o atleta chegar na vitória, os atletas chegarem na vitória. Então, Zé Carlos Amaral foi um dos caras muito, muito importantes no Vitória, Tilé, porque quando ele chegou, ele era novinho, ele tinha 30 e poucos anos, então quando ele chegou, aí ele me viu treinar, ele me chamou, ele falou, meu filho, o que você está fazendo aqui? Você está perdido aqui no Nordeste, como é que nenhum time te viu ainda? Isso te dá moral, isso te levanta, mexe com o teu ego. Aí eu nem sabia que eu tinha essa qualidade toda, o cara tá me falando, eu vou acreditar nele, né? E aí você passa a acreditar, não, pô, o cara tá falando que eu jogo bem, não, você vai ficar aqui assim, assim. Então ele parecia ser o treinador de lá do Fluminense de Feira, aquele que me pegava pelo braço e me colocava, você vai jogar assim, assim, assim. Ele não me tirava a inspiração, não. Ele simplesmente me botou para jogar para você. O treinador é aquele que vai botar para você não correr errado. Então eu não corri errado com o Zé Carlos Amaral. Eu vou ter que lhe interromper, infelizmente, só temos 40 segundos, porque o Instagram avisa, né, Vai, quando está faltando 2 minutos. corte. Muito obrigado, viu, compadre? Muito obrigado mesmo. Meu Obrigado amigo, você. meu irmão, meu compadre, tudo. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Você é muito importante na minha vida, te amo. E a todos que entraram, Também. Deus é bom. Um abraço, Deus é bom. Um beijo dos meninos aí, todo mundo entrando, participando. Vitor Hugo, Hugo Leonardo, Hugo Sander, todo mundo deu um pitaco aí. Grande abraço, Hugo. Obrigado. Um abraço, prazer, meu velho. Deus te abençoe.